Sejam bem-vindos. Vamos começar aí mais uma live a respeito da pejotização. Então Ó, a gente. tá bombando, Não, hein? Ô, mas hoje tem que bombar mesmo, cara. Hoje o que a gente vai falar aqui tem que bombar mesmo. Pois ando. então, hoje a gente tinha uma programação, nós iríamos continuar dando uma olhadinha nas planilhas do Rafael. Aliás, galera adorou a participação do Rafael, Foi. cara. Acho que eu tava até pensando em tirar a gente e deixar só ele, cara, porque a live que ele participou lá no YouTube teve mais de 1.500 visualizações, cara. As nossas duas somadas não deram a metade disso. É. Mas Pô, foi o que a gente havia até comentado no próprio dia, porque falar é bom, é interessante, é legal, mas quando você coloca os números, né, aí o negócio se transforma. Porque, é. como essa nossa decisão aqui, né, que saiu ali de uma reclamação no STF, uma reclamação constitucional, ela é Calma, assim. calma, Alex. Como assim, cara? A nossa decisão? Fala que decisão é essa? Bate um sino, blém, blém, blém. Galera que tá ouvindo, ó, não Ó, sai, não sai. ó, Espera mais um pouquinho aí, ó. Pô, ó. que legal que tu imprimiu. Pô, que joia. Eu só Que Eu só legal. coloquei ali, né? Para não revelar ali, né? Até para Preservar não expor o as nosso partes, né? cliente, né? Eu tampei ali o número da reclamação, o nome do reclamante e o número do processo originário, né? Isso aí é muito Perfeito. importante para que a gente possa resguardar aí o cliente do escritório, né? Bom, então deixa eu fazer o seguinte. Eu vou só dizer o problema, o que o nosso cliente Isso. fez, o que aconteceu, e aí tu entra com a solução. De repente, montamos assim essa conversa, e eu e o Alex temos um desafio, né, Alex? O Alex aí comentou comigo que ele tem 10 pérolas da pejotização para passar para vocês, só nessa live, né, cara? Só nessa E assim, live. focado, é coisa rápida. Isso, Se estiver atento aí, perfeito. anota, se não, depois vai para o YouTube, aí pega direitinho. Tá na mão, Maravilha. Pô, que legal. tá? Então vamos começar, cara. Demos 5 minutinhos. Muito obrigado por quem já está presente, né? Hoje a gente vai, então, como havíamos falado aqui, dar a nossa continuidade para o assunto de pejotização, né? Já já detalhes sobre os cursos, é que a gente gosta de dar aula, né, cara? Vender curso não é o nosso É, forte, né, cara? é, Mas é. estamos aprendendo, estamos aprendendo. Estamos vendo aí a questão de estrutura, landing page, tá tudo sendo encaminhado, valor, estamos vendo os cursos aí para fazer. O nosso assunto é pejotização, né, galera? O que é isso mesmo? Bom, pejotização é o ato de pegar determinadas situações que a pessoa física faz e transferir para que quem passe a realizar essas atividades seja uma pessoa jurídica. Então a gente tem aí, né, vocês vão conhecer e vão visualizar isso muito bem na questão, por exemplo, do comércio, né? Poxa, a esmagadora maioria dos comércios que vocês compram são pessoas jurídicas, não são pessoas físicas, né? Então isso torna bem evidente aí que já existe uma cultura na prática brasileira de pejotizar. Então, a atividade do comércio, a atividade da indústria, a atividade de prestação de serviço, por exemplo, o nosso escritório de advocacia, a gente não presta o serviço com o nosso CPF. A gente resolveu pejotizar, transferir a atividade para uma pessoa jurídica e daí por diante emitir as notas fiscais. O que a gente quer conversar com vocês? É sobre uma pejotização que não envolve a prestação de serviço lato sensu, tá? Então o Alex principalmente já deixou isso claro nas outras lives, eu estou só revisando, né? Ele já deixou claro que existe a atividade própria, existe a terceirização, quando você passa a atividade para uma outra pessoa jurídica que detém empregados, e tem a pejotização, que é quando você terceiriza, repassa a atividade para uma pessoa jurídica que, na verdade, não tem empregados, é apenas o sócio que realiza essa atividade. A gente brinca, né? É uma eu presa, ok? Então, o que acontece? Num desses casos de ter uma eu presa, um dos nossos clientes, os sujeitos, né? Então era uma empresa SA de capital fechado e os diretores eram todos os acionistas. E o que acontece? Esses acionistas, no início da empresa, que é uma atividade aí financeira, né?
que a empresa realiza, o que acontece? Essa empresa, no começo das operações, é começo de empresa, né? Então o cara é acionista, mas o cara também separa documento, o cara organiza papelada. Então, quando a gente se deparou de que haveria, por parte dos acionistas, dois tipos de atividades que eles fariam, então qual que é a primeira atividade? A primeira atividade é ser diretor, mas diretor de uma empresa que não tem cliente ainda, que está iniciando no mercado, o cara não faz nada. Então, 15 minutos por semana ele era diretor. Só que o resto da semana ele passava separando o documento, alimentando o sistema que provinha a eles ali das informações necessárias para que eles pudessem, enfim, ter a tomada de decisão a respeito se iriam ou não fazer operação financeira. Essas atividades mais mecânicas, mais burocráticas, mais braçais, eles segregaram para uma pessoa jurídica. Então, o que acontecia? Esses acionistas, eles recebiam uma remuneração destinada a fazer o pagamento da verba do diretor. Então, o diretor, enquanto pessoa física, recebia lá a sua remuneração, e uma pessoa jurídica, uma empresa de consultoria, uma empresa de apoio administrativo, aí vai depender da pessoa que nós estamos falando, porque no caso aqui houveram várias, eles resolveram pejotizar. Como assim pejotizar? Aquelas atividades que não eram típicas de diretor, era trabalho braçal, era verificar duplicata, era lançar campos no sistema, nome, fazer análise de crédito, fazer pesquisa de bens, se quem estava envolvido na operação tinha capacidade de pagamento. Isso foi destinado a uma pessoa jurídica. Então o cara recebia lá, por exemplo, 30 mil reais no mês, 5 mil era diretor, 25 mil reais era destinado. Algumas pessoas jurídicas eram do simples, tá? Naqueles que podiam ter, e aí o objeto era apoio administrativo, e outros que, por questões particulares, participavam de outras pessoas jurídicas, soma de faturamento, etc. Aí eles não poderiam ser, essas eram do presumido, empresinha de consultoria, tá? Então, o que acontece? Ao longo dos anos, eles passaram, emitiram nota aí de pessoa jurídica e aconteceu uma fiscalização da Receita Federal, aqui importante, tá? O Alex vai deixar isso claro para a gente, né? Que existe a reclamação constitucional de cunho trabalhista que acontece lá na Justiça do Trabalho, e existe essa já está um pouco mais comum, né, Alex? Só que a decisão, que o Alex, né, arrancou a fórceps lá do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, né? Essa decisão, assim, a gente não conhece outra, senão a que gerou o precedente, que eu não vou falar aqui que precedente, que empresa que está envolvida, que da última vez eu acabei fazendo uma gracinha, né? Falei o nome da empresa envolvida e o Instagram acabou nos cortando, tá? Então, é uma empresa que todo mundo conhece, que teve o mesmo processo, segredo de justiça, e em 18 de dezembro do ano passado veio uma decisão no sentido da que nós estamos comentando, e o Alex usou isso como um precedente para fazer o estudo e entrar com a reclamação, que gerou o seguinte resultado, tá? Só para eu poder passar a palavra para ele, e aí pouco a pouco o Alex ir destrinchando esse assunto. O que acontece? Quando a empresa constituiu o crédito tributário, o que ela fez? Ela cobrou imposto de renda das pessoas físicas dos diretores e também cobrou, por exemplo, as retenções de imposto de renda e as retenções patronais lá da pessoa jurídica, que era a fonte pagadora. O que o Alex fez? Entrou com uma reclamação, que não é reclamação constitucional, mas para a gente poder, eu acho que de repente, ficar mais didático, né? Aí pedi licença para o Alex, se eu podia usar a expressão constitucional atrás, porque não é assim que está prescrito no regimento interno do STF, né, Alex? É isso? E isso é um lance importante, porque a galera fala muita coisa e acaba não tendo o fundamento legal. Então, tecnicamente, o nome da peça é reclamação, para que a gente não confunda com a reclamação do trabalho, aquela ação do reclamante, reclamado, que o Alex também já explicou, né? Inclusive que a empresa pode ser reclamante, coisa que muita gente aí não sabia, né? Foi muito bacana. Então, ele vai dar uma ordem nessa história para explicar que a reclamação, que a gente conseguiu a decisão, e é isso que a gente está convidando vocês para aprender a fazer lá no curso, né? Aprender a redigir reclamações lá no Supremo Tribunal Federal,
tanto na esfera trabalhista quanto na esfera constitucional. E para o contador que está agora desligando aqui então não é para mim esse curso, porque eu não vou assinar uma reclamação. Poxa, não vai assinar, mas o contador, ele com certeza está envolvido com pessoas que têm processos, os clientes deles aí, tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas aí, reclamantes, reclamados, né, envolvidos em questões de periodização, podem ter Fernandão aí, né, claro, né, Fernando? E aí tu vais ter um jurídico que vai assinar isso, porque toda a parte, isso que é bacana, tá? O que a gente está explicando para vocês é escalável. Então, se a gente faz uma tributária, basicamente tem pouca alteração para fazer para colocar isso em escala, tá, Fernando? Então, tu vai poder ter um jurídico teu aí, que vai ficar no teu controle, ele vai assinar e nós vamos dar aquela olhada, revisada no processo, para saber se tu vais conseguir ter o mesmo resultado que a gente, tá? E outro ponto para o contador, quando o contador não vai assinar a petição, ele vai dar consultoria. Então, o Alex, no curso, ele vai mostrar para a gente várias cláusulas, como é que se coloca no contrato de prestação de serviço, as letrinhas para não configurar uma relação trabalhista. Pô, isso que eu pedi para ser rápido, tomei 15 minutos, né, Alex? Me perdoa. Mas aí, então, assim, diante do problema resumidamente, em longo termo, esse cliente que recebeu uma autuação da Receita Federal, hoje não tem nada a ver com a Justiça do Trabalho, tá? Vamos lembrar que o Alex é o nosso constitucionalista. Então, como é que funciona, Alex? O que tu fez para reverter o auto de infração que hoje é corrigido, essa parte, né? Porque o auto de infração envolve outras rubricas que a gente não combateu na reclamação. Então, nessa segunda-feira aí o doutor Alex derrubou 25 milhões de reais em créditos tributários federais através de uma decisão do ministro Alexandre de Moraes. Cara, que gol de placa, Alex. Que craque, irmão. Fala pra galera, como é que tu fez isso aí, cara? Então, já começando, boa noite a todos novamente, aqueles que acabaram de entrar. Assim, primeiro que não foi um trabalho sozinho, né? Foi um conglomerado que leva em consideração o contador, tem a parte tributária, tudo mais. Até o contador, para mim, foi fundamental, porque eu preciso quantificar isso, né? Eu preciso olhar para aquilo dali e perceber que a situação é complicada, né? Porque eu também não entraria com uma reclamação se fosse valores que não fossem valores expressivos, fosse talvez R$500, R$1.000, claro. coisa assim, né? Mas a decisão saiu, né? Demorou, e foi muito rápido, tá? Professor Renato, foi muito rápido, em um mês, né? Eu acho que demorou mais um pouquinho, porque teve o recesso, teve o carnaval, essas coisas, mas depois que interpostos ali a reclamação, e foi interessante, professor, o senhor falar isso, da questão, né, do contador não poder entrar. E eu pensei na hora assim, poxa, mas reclamação é tão importante isso que podia ser que nem sabe o quê, professor Renato? Corpus, né, cara? Habeas corpus. Podia mesmo. Podia, não podia? Agora, daí a gente ia tirar o mercado dos advogados aí, cara, não dá ideia, os caras vão ficar bravos com a gente. Mas mesmo assim, é porque eu acho que é de uma importância tão grande isso daí, né? Porque mas é que assim, né, Alex? É que o habeas corpus, ele é mais simples de redigir, né, cara? Sim, a reclamação, se até advogado... Imagina quem não é treinado para escrever esse tipo de peça, porque assim, pra ti tá fácil, né, cara? Porque já tô fazendo as outras. A escala industrial. A escala industrial já. Agora começa, né, galera? Vocês imaginam como é que tá a nossa expectativa? Mas foi interessante porque demos entrada e logo, assim, não demorou muito, já teve uma decisão. E foi interessante, professor Renato, porque no acórdão, quando eu olhei ali o acórdão preferido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil, o que eu percebi? Até eu havia comentado com o senhor na época. Eu percebi que eles utilizavam termos ali, expressões que há muito tempo já não se utilizavam, né? A questão de atividade fim, atividade meio. Eu falei, caramba, meu Deus, isso aí já foi julgado faz tempo, já tá... 2018, né? né? Então até peço
convênio aqui, ó, para colocar aqui, não sei se vai dar para ver o pessoal, ó. Aqui, ó. Ah, a gente Ó. vai disponibilizar, as letrinhas Isso. são ao contrário, Ah, tá. mas é bacana de mostrar Aham. só para... Então, deixa eu só ler ali o julgo procedente, o pedido de Ótimo. forma que seja cassado o acórdão impugnado, ou seja, aquele acórdão que foi proferido pela Delegacia de Julgamento da Receita Federal, ele foi cassado, tá? Para desde logo julgar procedente a impugnação. Porque lá na Receita Federal, nós entramos com uma impugnação desse acórdão, né? Deixa eu ver se eu estou certo, professor. Deixa que essa aí eu que dou uma ajuda. Isso, O me que ajuda. aconteceu? Quando a Receita Federal... Isso que o Alex estava dizendo que é um conglomerado, porque... Um complementa o outro, não tem jeito. E é interessante que a gente fazer isso ao vivo para dizer, ó, quando chega na parte que eu não sei, cara, primeira coisa que o escritório a gente fala, meu irmão, agora tá contigo. Então, o que o Alex tá querendo dizer? Ó, eu tava falando assim, a Receita Federal foi lá e fiscalizou a empresa e percebeu que uma pessoa física tinha segregado as receitas. Parte estava recebendo como diretor, parte estava recebendo como pessoa jurídica. A Receita Federal, ela, na fiscalização, ela pediu documentação e constituiu um crédito tributário. Ela redigiu um auto de infração com imposição de multa. E ela lá colocou, olha, verifiquei tal documento, cheguei à conclusão que tantos valores estavam errados e constituiu o crédito tributário. Em cima desse auto de infração, a gente fez uma impugnação. Então, a gente fez uma defesa. Nessa defesa, a gente comentou o seguinte, olha, a gente na defesa fez a separação entre a atividade meio e a atividade fim, porque lá na Constituição do crédito tributário foi assim que o fiscal ele redigiu, né? Que ele autuou, então a gente primeiro disse, olha, que não é, o fiscal disse que era tudo atividade fim. A gente falou que era tudo atividade fim, atividade meio, e dizendo que essa discussão já era irrelevante. Aí, quando foi para a Delegacia Regional de Julgamento, que é a primeira instância da Receita Federal para julgar as impugnações aos autos de infração e as manifestações de inconformidade contra a exclusão do Simples, contra pedido de restituição, por exemplo, quem faz isso é uma entidade chamada Delegacia Regional de Julgamento, que são várias no Brasil inteiro. São espalhadas e são divididas por competência. Quando essa decisão analisa a impugnação, ela solta uma decisão chamada acórdão, que são as 5 autoridades administrativas, 5 auditores fiscais, que julgam aquilo e chegam num acordo. A gente passou por isso e o acórdão veio desfavorável para a empresa, nós perdemos. Então, depois que saiu esse acórdão, o Alex, eu lembro, eu estava viajando, né, estava trabalhando fora do país, e a gente teve que tomar essa decisão de forma muito rápida, muito assodada. A gente vai tentar falar com isso no final da live, para ver se vocês ficam. Por quê? Porque existe uma variável importantíssima no Supremo Tribunal Federal que pode alterar esse resultado. Por isso que a gente está tentando vender para vocês que tem que ser muito rápido. Se vocês conhecem alguém que tem processo trabalhista, processo tributário, que esse contencioso exista, isso tem que ser feito com urgência. Tem que ir atrás do cara, entrar com a reclamação trabalhista e tributária, que o Alex já vai explicar para a gente. Tá? Mas então o que aconteceu? Só para passar de novo ali para o Alex. Essa Delegacia Regional de Julgamento decidiu que a pejotização tinha sido inválida, tinha que continuar a cobrança do crédito. Aí o Alex entra com uma reclamação lá no Supremo Tribunal Federal para quê? Para cassar essa decisão da Delegacia Regional de Julgamento, que no momento é o que estava obrigando o contribuinte a pagar. Isso, perfeito. Isso mesmo, professor. Obrigado aí pela essa complementação, porque é uma área que é o tributário, o trabalhista e o constitucional, né, cara? Isso, né? E sempre apoiado em quê? Num contador também, que sempre vem nos ajudando, né? O Rafael. Por que o contador, né? Porque esses processos que estão lá na Delegacia Regional de Julgamento, como que a gente tem acesso a ele? Pelo ECAC. E vocês acham que eu sei mexer no ECAC? Aí é o Rafael, que é contador, que está mais acostumado a lidar com o ambiente da Receita Federal. Por isso que é fundamental, sabe? O contador tem que participar do curso, cara. Sem vocês, a gente não consegue chegar nos documentos. E, professor Renato, eu até o ECAC, eu tenho até receio de mexer,
Porque eu sei que se eu abrir lá um negocinho lá, eu tomo ciência. Imagina um advogado tomando ciência. Aí sei lá, eu tenho um negócio ali na frente do computador. Mas é a mesma coisa o Rafael quando ele tem que entrar, por exemplo, num site do Tribunal da Justiça do Trabalho. Sim, é. Também, eu, por exemplo, vocês acham que eu sei? Aí os caras, pô, mas o Renato não sabe mexer no ECAC, que é tributária era dele. Não sabe mexer no site do tribunal. O que esse bicho sabe fazer, né, cara? Não é bem o meu forte. Não, normal. E principalmente assim, né? Até que tem melhorado um pouco, mas, por exemplo, cada tribunal tem o seu sistema. Até que a Justiça do Trabalho, ela trabalha muito com o PJE e isso está integrado em todos os tribunais. Mas quando você vai para o TST, às vezes você não vai para o PJE. O PJE só é utilizado para as ações que tenham a natureza ali, que seja a inicial, né? Tem Mas isso, né, se for cara? outro, é um outro sistema dentro do TST. E quando tu redigiu lá essa reclamação que foi encaminhar para o Supremo Tribunal Federal, ao longo do texto dessa reclamação, tu explicou que tinha um crédito tributário constituído, tu indicou o acórdão da delegacia que precisava ser cassado, e aí tu imprimiu isso, tu juntou isso no processo, Alex? Como é que funcionou a prática da coisa? Boa pergunta, professor. A prática é bem o seguinte, ó, a reclamação, ela, ainda que seja uma inicial, ela não é um processo, né? Ela vai gerar um número e tudo mais, existe um procedimento, mas ela assim, mal assim, a grosso modo, ela não é um processo. Por que o processo? Porque todas as provas que você tem que juntar com a sua inicial. Diferente que às vezes você pode fazer um aditamento, você pode fazer alguma coisa ali, ou até, dependendo do caso, na Justiça do Trabalho, você pode até juntar documentos, que sejam documentos novos, até a prorrogação da sentença, né? Você tem algumas possibilidades ali. Na reclamação, não, você tem que trazer tudo ali Tiro na de inicial. sniper, né, Alex? Né? 2.000 metros ali, vento forte, e tem uma bala só. Uma bala só na agulha, né? E aí você... eu até... se me permite, eu já vou então entrar até daquelas as 10 dicas e informações valiosas, porque Bora, claro. Aqui no meio eu posso, aproveitando o ensejo, né? Vamos começar, professor. Qual seria o embasamento legal para a pejotização, né? Que está tu vai dar assim? Pode? Não Na pode? cara dura, assim? Tu pode, né, cara? Fazer o que dá, então, né, cara? Anota aí já, rapidinho. Anota aí, claro que pode. Abre o jogo. Ó, tá no acórdão aqui. Essa fundamentação estava na nossa inicial, tá? E tá no acórdão, tá? O que é? É a lei número 11.196, de 21 de novembro de 2005, mais exatamente no seu artigo 129. Então é isso que você tem que colocar em caixa alta ali na sua reclamação, tá? E é bom que a gente vai falando e vai lembrando, né, Renato? Estamos estudando, Renato, eu acho que eu vou te pegar até de surpresa aqui na live. Eu acho que live faz assim mesmo. Isso, pelo amor de Deus. Tá? Por que acontece? Porque, olha só, a gente, inicialmente, né, até eu achava que reclamação da pejotização era só com relação à reclamação trabalhista, aquela que vem lá de uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho. Ok? Quando aquela famosa emissora entrou com reclamação também no caso da Receita Federal, me deu um alerta. Eu falei, caramba, será que dá? Vamos ver como é que vai ser o acórdão, tal, não sei o quê. Pô, dá. E eu falei assim, como é que eu não tive essa ideia antes? E a gente está pensando também, Renato, assim, por exemplo, que nós sabemos que existe, se eu não me engano, eu acho que até eu coloquei aqui embaixo, eu vou tratar daqui a pouco. Na área penal também, se for correlato a questão da pejotização. Claro! Né? E a gente, principalmente. A gente está estudando para isso, tá, professor? A gente está ali legal. já tem um cliente ali que apareceu e falou assim, olha, tenho isso daqui. O que vocês acham? Olha, a princípio eu não vejo problema nenhum, eu achei, eu tô dentro. Eu faço. Legal, claro. Só que aí também estamos esperando ali o parecer do nosso advogado criminalista do Léo, né? Doutor Leonardo, né? Perfeito. Também para ele, olha, não, é isso aqui mesmo, tal, isso daqui advém da pejotização, né? Perfeito. E só para eu visualizar vocês trabalhando então estou imaginando o seguinte, o Alex está lá redigindo, vou brincar aqui, o Alex não sabe nada de tributário.
e tem que fazer uma reclamação constitucional da matéria tributária. Aí tá lá escrevendo, pô, qual é a norma que eu quero caçar? Ah, é a delegacia, o acordo da delegacia regional de julgamento. Aí o que acontece? Tu conversa, estão trabalhando a quatro mãos, e é literalmente porque o Alex fica na frente do Rafael ali no nosso escritório, que é o contador, né? Então o que acontece? Tu pede para o Rafael entrar no ECAC, aí o Rafael é o contador e o contador com especialidade em tributário, então o Rafael procurando ali os documentos, ele vai entender que pela numeração que aparece, até isso no curso a gente explica para vocês, tá? Uma numeração do acórdão do CARF, de que câmara que ele vem, se é de câmara superior, se é ordinário, de que turma que ele é. Então, já pelo número, vocês matam muita coisa na hora de pesquisar uma jurisprudência. Então, o Rafael, que é contador, ele entra no ECAC, pega aquele acórdão, pega a impugnação, pega tudo que tu precisa, imprime, faz PDF, passa para ti, e aí tu também, nesse caso, tu não buscou nada na Justiça do Trabalho porque não envolvia, né? Mas aí tu pega essa documentação toda que o Rafael buscou, que o contador buscou lá no site da Receita Federal e junta isso no site do Supremo Tribunal Federal, é assim? Isso mesmo. Né? Você tem que fazer um cadastro, né? E o STF também trabalha com um outro sistema, né? Que é um sistema próprio, que eu acho que eu lembro que quando eu fui fazer a qualificação lá, que você tem que se habilitar, né? Você tem que... Olha, se não me engano, eu acho que demorei mais ou menos 1 hora, tá? E fora que também depois de descobrir, porque você tem que assinar o documento antes de juntar. Se eu não me engano, o Tribunal de Justiça de Sergipe, eu acho que é assim. Bom, tem alguns tribunais que o Tribunal Regional Federal também, você assina primeiro a peça e depois você junta no sistema. Diferente do PJE, que você junta no sistema primeiro, assina e aí sobe pro processo, né? Então, cara, até para fazer o cadastro, para assinar a peça é complicado. E aí tu tá com a tua peça em PDF, tá com esses documentos, procuração, aí tu faz o upload dessas peças lá no site do Supremo Tribunal Federal, então, você tem que ir no... uma dica que já tá... Essa dica vale ouro, tá, professor? Ouro, né, cara? Primeira coisa... É a segunda. Já deu o artigo, tá dando a segunda. No próprio site do STF, ele fala assim, baixa esse assinador aqui. Não abaixa, tá? Vai por um outro. Esse não é bom, dá problema. Eu particularmente não gosto. Eu gosto de um assinador que é o assinador livre com Mobile ID, que é um do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá, pessoal? Meu Deus do céu, esse cara. sim. Aí você vai ali, assina o documento lá dentro, né? Você clica 2 vezes. A gente ensina isso no curso, professor. Relaxa, calma. Pô, mas tem que ensinar a usar assinador, cara. Porque aí senão você fica travado 2, 3 horas, 4 horas numa coisa tão simples. Que eu já passei por isso. E aí, assim, lá eu até peço vênia, professor, porque lá no escritório não são só 4 mãos, às vezes são 6, 8 e assim vai. Porque é o Rafa, contador na minha frente, o Léo, criminalista na minha diagonal, no meu lado, o civilista. Temos ali... aí se eu for listar todo mundo aqui, acaba a live, né? Mas, então, são problemas que a gente passou e que a gente, no curso, a gente desbrava isso para você, né? Se você não ficar batendo cabeça, legal. Não, é assim, vai direto. Então, tu usa o assinador do Tribunal do Rio de Janeiro lá no Supremo Tribunal Federal. Isso, porque você assina, você abre esse aplicativo, você vai, por exemplo, pegar inicial, né, que está em PDF, você vai lá, assina, e aí bota lá, salva novamente na mesma pasta. Aí vai ficar assim, inicial, ou então você coloca assim, reclamação, e aí do lado, depois que você assina, ele vai estar assinado. Então é esse que você vai juntar. Não confunda também o documento sem assinatura, porque depois ele não vai carregar, tá? Perfeito. Então, aí procuração, o acórdão impugnado, aí o professor falou agora há pouco, antes do acórdão tem uma outra decisão, que tem outro nome, né, professor? Na verdade, não é uma decisão, é quando a Receita Federal ela analisa, ela abre uma fiscalização, pega o documento e conclui. Tá devendo imposto de renda. Aí ela faz um texto chamado auto de infração. Tem que juntar esse auto de infração. O auto de infração, juntar a impugnação. Isso, impugnação, perfeito, isso mesmo, professor, bem lembrado, tá?
Eu E fiz aí, isso, mas como já faz um tempinho, então, lá, ixi, assim, não, e você, quando faz o download tudo isso pelo ECAC, cara, demora muito. O ainda ECAC, às vezes, isso, ele né? dá uma travada que, às vezes, o cliente diz, cadê minha reclamação? Cadê minha reclamação? Eu falo assim, pô, o ECAC tá demorando, não sei o quê, porque, dependendo da época, né, ele demora muito, né? Claro. Professor, o STF já se manifestou sobre aquele artigo 129 da Lei 11.196? Você Eu sabe? acho que já, né? Claro, Né? Já. Porque essa já, né? fundamentação, ela primeiro precisou passar também pelo vínculo ali da constitucionalidade, né? Isso foi feito Isso. dentro da onde? Da ação direta de constitucionalidade 66, que 66. você que vai colocar ela ali em caixa alta ali. Caixa alta também eu acho meio Isso. exagerado, mas você tem que citar para que o ministro verifique que você sabe do que você está falando, né? Então são Ah, leituras ali tu, primordiais. tu tá dando a dica, então, de além de usar aquele artigo 129 da Lei 11.196, pô, mencionar que o artigo já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal, lá na ação Julgado direta de constitucional. constitucionalidade. Pô, Isso, perfeito. tá? É E isso que tu fez, né, Alex? foi. Um modelinho também que a gente vai disponibilizar, né? Mutatis Até mutandis isso, também, cara. tá? Pô. Porque, assim, como nós havíamos já feito uma reclamação para questões trabalhistas, eu só fiz ali um, um aproveitamento, né, do básico e aí coloquei a questão Pera aí, cara. do acórdão. Bugou geral. Agora a galera se perdeu. O que o Alex quer dizer? Deixa eu traduzir, tá? Porque a gente também. Gente, o Alex falando é fácil, eu estou entendendo porque eu estou vivendo com ele isso aí intensamente, tá? Mas ele passou uma trabalheira para me explicar o que eu vou falar para vocês. Então, vamos lá. Ó, essa cliente que eu estou falando para vocês ainda é uma coincidência, tá? Ainda aconteceu uma coincidência. Então, assim, ela foi autuada pela Receita Federal porque ela tinha aquele procedimento com os diretores, ok? E essa política de remuneração das pessoas que trabalham lá dentro através de pessoas jurídicas não era utilizado apenas pelos diretores, também era utilizado pelos gerentes, pelo pessoal de vendas, pelo pessoal. Então, a prática do mercado é essa, tá? Se resolver fazer todo mundo seletista, não é que nem aquela outra emissora que o Alex falou que faz tudo pela CLT. A prática desse tipo de mercado é fazer tudo por pejotização, tá? Então, inviabiliza a operação se for fazer seletista. O que aconteceu? Uma dessas pessoas que trabalhavam lá, não diretores, né, mas dentro ali do quadro de colaboradores, não sei se foi demitida, enfim, mas o fato é que entrou com uma ação trabalhista contra essa empresa, e aí o Alex vai explicar direitinho agora que ação trabalhista que foi essa. Ela já era seletista antes, depois mudou, né, Alex? Sim, ela era seletista, né? E por opção dela, mas isso, assim, atualmente é irrelevante, tá? Ela desejou a pejotização, tá? Desejando a pejotização, ó, não dá problema com as empresas do Simples Nacional com a questão de pessoalidade, habitualidade e subordinação? Boa pergunta, tá? Na, Assim, não tem a ver com a empresa do Simples, né, Alex? é, Sim, a pessoalidade, a habitualidade, subordinação daria poderia dar um vínculo trabalhista independente se está no Simples ou se está no lucro real ou no lucro presumido. E aí o Alex explica essa questão das pessoalidade e habitualidade, né? sim. Foi até uma dúvida da última live, porque para que a Justiça do Trabalho reconheça o vínculo trabalhista, existem 4 pilares, né? E um desses, você falou da pessoalidade, perfeito, habitualidade, subordinação e pessoa física. Então, quando a gente tira um desses pilares, não existe mais relação de trabalho, entendeu? Então, a pessoalidade, né, vai estar presente, a habitualidade vai estar presente e a subordinação, tá? Sem problema nenhum, tá ok? Espero que tenha te respondido isso aí. Fiz bem rapidamente, porque na última live eu expliquei Bom, mais, não, tá? é isso aí. E tá fácil, tá? É, Porque, na verdade, quem está prestando o serviço é uma PJ. Para entrar naqueles 4 requisitos, ou 5, né? Teria que ser uma pessoa física e a onerosidade, né? isso é a onerosidade, bem lembrado, né? Onerosidade aí também, ninguém trabalha de graça, exceto, claro, aquelas pessoas que trabalham em igreja, por caridade, alguma coisa assim.
Professor, vamos citar e é bom falar isso, porque vamos citar um benefício que a empresa tem, né, por pejotizar, né, que a gente já falou na última live, a gente até colocou números, né, que foram números assim, astronômicos, tá louco, astronômicos, cara? Né? Se você colocar mensalmente, anualmente, pô, em 5 anos, você vai ver que vai ser muito dinheiro. É a redução dos custos, né? Que para a empresa é muito interessante, porque não precisa mais pagar encargos trabalhistas, não precisa mais ficar naquela loucura, como eu sei que existe, né? Agora há pouco tinha uma pessoa aqui de RH, que eu sei que tinha aqui presente, que ela fica louca por causa do quê? Convenção coletiva de trabalho. E aí, quando você pejotiza, você esquece isso, entendeu? A burocracia Esquece diminui pagamento de demais, né? FGTS, INSS, reintegração, licença maternidade, licença férias remuneradas, que mais? Acidente de trabalho. Então, isso tudo, ó, você joga pro meio de campo, né? E essa pejotização é só boa para a empresa? Não. É boa também para a pessoa que vai abrir uma empresa para prestar serviços. Por quê? Porque existe um potencial aumento de ganho para ela. Porque ela não precisa necessariamente ficar ligada a uma empresa só, né? Ela te dá uma maior liberdade para você lidar com outras empresas, né? E aí, na mesma relação, né, Alex, com a própria pessoa jurídica, vai diminuir os encargos de quem vai pagar, o cara já pode já ganhar mais ali nessa relação mesmo, né? Sim, até o patronal, por exemplo, que a pessoa jurídica paga para uma pessoa física, vai deixar de pagar 20%, então, pô, entrega 5 desses 20 pontos percentuais para a pessoa que está prestando serviço, né? É isso aí, cara, é isso aí. Pesquisar meus contadores isentar o honor. É isso aí, cara. Essa é a ideia. E é por isso que você... E a gente vai ensinar vocês a fazerem isso também de uma forma correta, de uma forma que está dando certo no STF. Não adianta você pejotizar de qualquer forma, que aí vai começar a dar problema e aí não vai adiantar nada. O STF não vai te socorrer, né? Por quê? Perfeito. Um dos pontos principais da pejotização no STF. A pessoa tem que ter ciência do que está abrindo mão, tá? E segundo, ela tem que ter capacidade intelectual, né? Entender o que é isso, né? Entender o que é isso. Com todas as vênias que eu já venho falando aqui. Com todo cuidado, né? Com todo cuidado, né? Aquele pessoal que trabalha cortando cana, você vai pejotizar? Eu não faria isso. Por quê? Porque é um pessoal mais simples, perfeito, né? É um pessoal que quer estudar, quer crescer, pô, legal, apoio, ótimo, tal. Mas eu não pejotizaria esse pessoal, tá? Porque o STF entende que o trabalho que tem que ser pejotizado, ele é um trabalho intelectual, tem que ter né? Agora, tem aqui, tá nos assistindo também, o dono de uma grande empresa que começou a fazer a pejotização, e a primeira pessoa que ele me passou aqui para fazer a pejotização é um bacharel de direito. Cara, perfeito. É isso. Pô, não vai dizer que o cara não vai ter conhecimento. Não, ele tem conhecimento, né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração, tá? E aí, só para eu entrar lá no caso dessa ação trabalhista, para explicar para a turma, então, né? Sim, hoje a gente está falando de reclamação lá na esfera tributária, tá? Já vamos voltar, mas só para que apareceu ali o questionamento, né? E aí, então, ela entrou com uma ação trabalhista. Na primeira instância, eu acho que tu ganhou, né? Foi. Porque o próprio juiz falou perdão, o próprio juiz falou o seguinte, olha, eu não vou ficar dando murro em ponta de faca, decidindo de forma diferente do STF, porque eu sei que ele vai reformar, né? E aí a gente poderia ter feito duas formas, ou ter entrado com milhares de recursos até chegar ao STF, só que aí corre o risco do quê? De um dia sair uma publicação você não perceber, sair ou a empresa não tem condições, e na Justiça do Trabalho acontece isso, fazer, né? os recursos, de né? Fazer mais do que fazer os recursos. A questão é que na Justiça do Depósito recursal, muito bem lembrado, professor, né? Que a gente ensina a fazer essas guias no curso, porque é bem complicado, né? Até isso, cara? Não. Aí é demais, sabe por quê, cara? professor? Sabe por quê? Não pode haver o trânsito em julgado da decisão se você quiser levar na reclamação. É verdade. Né? É uma coisa também, mais uma dica que a gente já embute aqui. E a reclamação tem custas?
A reclamação no STF? É. Tem, mas é assim, bem tranquilo, tá? É 120 e poucos reais, R$ 126. Eu sei porque ontem eu fiz Não é nem umas financeiro, 10 eu guias. pergunto é para emitir as guias, né, cara? Se quiser, Para a emitir a gente guia é ensina fácil? também. Não é difícil, não é difícil, né? Pô, o curso vai Ó, ser online, nós vamos lançar em março, tá? isso. Vai ser ali pela terceira quinzena de março. E com preço Aí vai ter o especial para a lançamento. primeira turma, né? Porque Pô, primeira turma vai ter vários benefícios, cara. Isso, sim, primeiro que vai encarar, vai confiar na gente, né? Então, por exemplo, nós estamos até com um grupo no WhatsApp. Quem está lá no grupo vai ter um desconto fundamental, tá? Bem grande no curso. Então, a gente está pelos cálculos, a gente já conseguiu dar um desconto de 60% para quem está lá no grupo de WhatsApp. Então, pô, se tem interesse, aí tem que dar o e-mail ali, entra no grupo, tem um e-bookzinho que nós já estamos dando, e esse cara paga só 40% do curso, e nós ainda queremos melhorar mais, tá? Fora que o pessoal do grupo da primeira turma vai ter acesso vitalício. A gente vai lançar esse curso, provavelmente, mais 2 ou até 3 versões esse ano, porque tem a alteração da composição que o Alex já isso. explicou na aula passada. E, pô, esse assunto assim, gente, pode acreditar, ele vai tomar uma proporção gigantesca, tanto em termos de trabalho, termos de honorário, meu Deus do céu. Então, o Alex, mas só para então, aí o juiz juiz julgou improcedente, né? procedente, é improcedente a reclamação Improcedente, dela, isso. Aí, tribunal aí reformou. ela entrou com recurso ordinário, né? O tribunal reformou, fui fazer a sustentação oral lá em São Paulo, né? Houve a reforma pelo tribunal, né? Perdemos daí, E né? perdemos, né? Perdemos. E aí nós entramos com recurso de revista. Entre o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da segunda região e o recurso de revista, aí nós entramos com a reclamação no STF, né? E aí E até caiu com antes quem? mesmo, caiu com o Zanin. Com o O Zanin, dela né? caiu com o Zanin. E aí também foi muito rápido, em um mês já teve a decisão, né? Já transitado em julgado, tá? Tanto Poxa. a reclamação, porque é um tipo de uma ação, depois aí ele já remeteu de ofício para o tribunal e o tribunal remeteu para o juiz da primeira instância e o processo já está até arquivado. Então é até interessante falar isso, professor, porque é uma dessas dicas aí que eu tinha anotado aqui. Se os tribunais tinham um entendimento de maneira pacífica com relação à pejotização, e não estão tendo. Bem Agora, pelo uma coisa, contrário, né? então, 2 novidades que eu trago para a live de hoje. Então, já tomou posse, né? Porque semana passada, quando nós fizemos a live, não havia tido ainda a posse do ministro no STF. Agora já temos o ministro no STF, né? Ministro Flávio Então, Dino. e eu tenho ali algumas reclamações para fazer no STF, passivelmente, uma delas pode cair com ele. E aí é bom até porque a gente vai poder trazer aqui, ou até mesmo no curso, falar assim, não, o entendimento do ministro é dessa forma aqui, né? Isso. Tá? Que a gente não tem uma expectativa muito boa do entendimento dele sobre a matéria, né, Alex? Né? Mas vamos ver, né? É Assim, né? Porque o placar estava 8-3. 8-3. Então, talvez vá 8-4, 7-4. né? 7-4. 7-4, perdão, isso. Né? Então, não há entendimento pacífico, tá? Mas a segunda novidade, professor, é o seguinte: o TRT da primeira região já está remetendo as reclamações que chegam versando sobre pejotização para a Justiça Estadual. Lembra que eu havia comentado sobre isso na última live? Com Não é bola de certeza. cristal, gente. É técnica, tá? É técnica. É isso aí, Chegou cara. ali, Que legal. né? Chegou ali uma reclamação falando sobre pejotização. Eu falei, cara, se eu fosse juiz de trabalho, eu remetia essa reclamação para a Justiça Comum. Ó, também está assistindo a esse vídeo ao vivo. Ah, tá. Eu pensei que fosse uma pergunta, mas é só informando que o Rafael está assistindo ao vivo. Tá, legal. Né? Então, mais uma outra também, outra ponto aqui, bom aqui para a gente falar. Qual é a forma de se socorrer ao STF quando estamos diante de uma pejotização? É cabível ao STF a reclamação, tá? E qual é a fundamentação que você vai utilizar para entrar com a reclamação? Agora eu não estou falando, professor, do mérito. Argumentos, do mérito. Eu estou falando o seguinte, de onde vem essa reclamação? Saiu da minha cabeça? Não, está lá, ó, com fruto no artigo 102 da Constituição Federal, da Carta Política de 88, inciso 1, a linha 1, artigo 103A,
parágrafo 3º, bem como o artigo 988, incisos 1, 2, 3 do CPC. Estou dando uma cola aqui também, porque, assim, é muito número, é muita coisa, né? Então, isso aí é fundamental para você ter conhecido a sua inicial. Porque não adianta também Claro. você saber o mérito. Ah, ó, pejotização, já sei que o STF tá agindo dessa forma aqui, tá decidindo dessa forma. Mas como é que eu faço para, né? Porque aqui, professor, até que nessa decisão aqui, o Claro. excelentíssimo senhor ministro Alexandre de Moraes, quando ele fala da questão do conhecimento, né, aqui, ó, a respeito do Ele cabimento da menciona. reclamação, ele menciona, e não é meia página, não. Aqui, Claro. são uma, duas, três laudos aqui para fundamentar que a reclamação ela tem um respaldo na doutrina, na jurisprudência. Não é uma coisa lá vão ter, né? Não é Pô, uma coisa assim, perfeito. que eu imaginei, né? Vou só dar uma ajuda para os contadores, que é assim, ó, tem que o Alex está dizendo. A gente já sabe que a gente tem razão. Agora, como é que nós vamos fazer isso chegar na mesa do ministro? Se não fizer da forma como o Alex está dizendo, mencionando esses artigos que ele passou para vocês aí, que depois vocês voltam no vídeo e anotam, corre o risco do ministro olhar para a reclamação e não conhecer. Ó, não vou nem analisar, Perfeito, tá faltando requisito perfeito, formal para. perfeito. Entende? E isso, Isso imagina, mesmo. tu ter o mérito da coisa e não conseguir arrancar a decisão, que é o mais difícil. A gente vê colega que nos liga que não sabe emitir a guia, que não sabe assinar. E imagina se tivesse um prazo. E no dia do prazo o cara não consegue emitir guia, não consegue assinar, se atrapalha nessa. Isso acontece muito, É, muito, 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 pelo amor de Deus. né? Poxa. E E Alex, assim, lá na tributária, né? Só para. Queria falar mais alguma coisa? Desculpa. estamos na sétima dica, vamos para a sétima dica. São Vai para 10. sétima, vai para sétima, vai para Vamos para a sétima. sétima? Vamos. Então agora eu vou falar agora, se o professor me permitir, toda a fundamentação do mérito. Vamos fazer Pô, assim? Pode ser? cara. Claro que pode, cara. Então vamos E lá. por que que a gente fica tranquilo em passar? Porque entre ter a fundamentação e saber utilizar, entendeu? É a mesma coisa que eu passar para vocês assim, olha, vou deixar um caça, um F-35 para vocês aqui. E aí, quem é que sabe pilotar um F-35? É isso que o Alex está mostrando. Ele é o nosso piloto F-35, tá? Nesse ponto aí, claro. Obrigado, obrigado. Então, você não pode deixar de falar, não só de falar, de estudar, de ler e analisar o quê? ADC 66, que a gente já havia falado, ADPF 324, ADC 48, ADI 3961, ADI 5625, bem como o tema 725 de repercussão geral, tudo do STF, tá, pessoal? Importantíssimo. Tudo isso o Alex imprimiu as decisões, imprimiu o processo, viu os documentos que foram instruídos. A gente pegou, ticou em amarelinho nas aulas que estão gravadas e a gente mostra para vocês onde que no voto está o argumento que a gente está falando. Para o advogado colocar na petição, e para o contador ficar seguro na hora do atendimento. Ele vai dar um respaldo para o cliente conforme ele está lendo no julgamento do STF, selecionado a dedo, tá? Para vocês ficarem tranquilos, gente. É. Isso mesmo, Juan, tá? O contador fazendo o curso, ele já cobra, ele já tem até embasamento para discutir com o advogado de, não, olha, eu vi no curso, é assim, porque vai existir dúvidas, por exemplo, de um processo já transitado em julgado. Será que eu posso entrar Perfeito. com uma reclamação de um processo que já transitou em julgado? Não, não pode, né? E Então, aí tem algum remédio, Alex? Imagina que eu tenho um cliente então, que o cara foi condenado num trabalhista aí e num tributário sobre prejudicialização, transitou e julgado. Esse tá morto? Não dá para fazer mais nada? olha, nós não temos nem... Eu adoro esse olha, cara. Esse olha. Olha que pode, hein? Talvez, ó. Porque o que acontece? Nós não tivemos nenhum caso desse Nenhum ainda no caso ainda, escritório, né? tá? Mas com certeza vai vir uma dúvida dessa, né? E eu já pensei, porque você tem uma ação rescisória que você pode entrar até com 2 anos depois do trânsito em julgado. Pois então. E aí? É um caso a se estudar, né? É. Bacana, é interessante, quem sabe? Aí, aparecendo essa dúvida, ou a gente, vamos estudar, né? E aí eu chamo até não só outros professores aqui
do curso, mas também os próprios alunos para botarem a cabeça para funcionar. Da mesma forma que a gente utilizou. Pô, vamos pegar essa decisão que é da trabalhista, essa reclamação, será que a gente não pode usar na esfera também de um processo tributário? Perfeito. Será que a gente não pode usar na esfera criminal? Perfeito, é isso aí, cara. Né? Então a gente vai botando, como dizem, a cachola para funcionar, né? E aí, quem sabe, a gente... né? E aí você abre mais ainda o leque, né? Claro. Então, é uma infinidade de possibilidades. Vamos dar a oitava, a nona e a décima para a oitava? Bora. Isso. E são um pouco as melhores estão sempre no final, né? Claro. Então vamos lá. A reclamação constitucional, e eu falo constitucional é porque a gente fala constitucional é porque é da Constituição, né? Reclamação trabalhista é aquela que um ex-empregado, né, ou até mesmo a pessoa que era pejotizada, vai entrar com o processo na Justiça do Trabalho para tentar o reconhecimento ali do vínculo empregatício, né? Como bem colocado ali anteriormente, tem muita gente com receio da subordinação, da onerosidade, né, e outros requisitos ali, que se você derrubar um deles já não existe mais a relação de trabalho, tá ok? A reclamação, então, constitucional é apenas para se insurgir perante decisões da Justiça do Trabalho? Pô, não. A gente acabou de falar isso, né? A gente já está pensando, a gente já fez isso na questão tributária. Estamos já com clientes falando o seguinte, olha, porque a Receita também, o que ela fez, né? Ela foi lá e mandou uma notícia-crime para a delegacia, né? Perfeito. Então, ele recebeu também uma notícia-crime advinda desse processo que a gente está caçando e que se a sorte do acessório segue a sorte do principal. Então, se a gente está matando ali o principal, que é a questão, olha, vai da prejudicação, pô, essa questão criminal também, ó, ela tem que ir junto. Tem que ir junto. Aí, cara. Se não for, reclamação também. Então é isso que a gente está analisando, tá, professor? A gente, mais tardar até o final dessa semana, a gente tem esse posicionamento. Na live que vem, talvez até a gente já possa dizer o que a gente colocou ali, tá? Cabe o contraditório e ampla defesa nessa reclamação, professor? Pois então, não sei, cara. Isso aí, né? Ainda não entendi como é que funciona. Não, é normal, tá? O que acontece, olha, aí a gente vai colocar mais a prática aqui, tá? Se alguém tiver dúvida, manda uma perguntinha aí. Eu tô lá em cima já, tá? Vamos lá. Ao receber a reclamação, e também é muito interessante falar isso, tá, professor? O senhor falou muito bem com relação ao conhecimento da peça, por isso que a gente colocou ali os argumentos para a peça ser conhecida, né? Por que disso? Porque eu nem sabia disso, tá? Quando eu estudei que eu fui verificar isso. O ministro ele tem uma assessoria de juízes, né? Tem vários juízes assessorando o ministro ali do STF, né? Então, quando é recebida uma reclamação dessa, passa por um crivo de um juiz, tá? Que tem esse cargo especial lá. Para quê? Para dizer o seguinte, olha, a reclamação tá ok, excelência, o ministro do STF, ó, né? Pode ser qualquer um deles. Olha, tá, o senhor já pode julgar isso aqui, tá? É isso mesmo, ele tá maduro, né? Como a gente diz, né? Tem a teoria da causa madura nos tribunais, então a mesma coisa ali. Então ele vai dizer para o ministro, ó, passou pelo meu crivo aqui, tá tudo certinho, foi juntado tudo, tá, as guias pagas, tudo, tá tudo certo. O senhor pode decidir da forma que o senhor entender aqui. Aí ele vai lá e decide, né? Então, é extremamente importante essa questão ali, né? E ao receber, o que o relator pode fazer, né? Porque esse processo ele vai ser distribuído para um relator, por um ministro que vai cuidar desse caso, né? Ele poderá julgar a reclamação quanto a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do tribunal, conforme o artigo 161, parágrafo único do regimento interno do STF. Opa! Né? Aí tá então, o cara. Então, olha o regimento também, acho muito importante, a gente vai falar sobre o regimento interno do STF, ser condição sine qua non para você conhecer também contador, advogado, né? Advogado reclamante, advogado reclamada, tem que saber, né? Por quê? Porque ali, no regimento interno, ele vai estar dizendo o seguinte, olha, recebeu a reclamação, o ministro, ele pode dar uma decisão monocrática e vai publicar. E se você não fizer nada,
né? Como a gente recebeu essa daqui, publicou agora, segunda-feira, está muito fresquinha. A gente já analisou para ver se caberia embargos. Isso Já aí. analisei, tá perfeito. Não cabe embargos pela nossa parte. Eu não vou poder responder Isso. pelo outro lado. Que a Né? gente já viu que pelo outro lado caberia, né, Alex? Mas vamos aguardar. Caberia. Mas, né? E então a reclamação ela vai ser destruída por um ministro relator, né? E ele pode dar uma decisão monocrática com base em quê? 161, parágrafo único do regimento interno do STF. E o artigo 159 também do mesmo diploma, tá? Versa que qualquer interessado poderá impugnar o pedido da reclamação. Mas aí eu lembro que impugnar não é a mesma coisa de contestar. Perfeito, legal. Tá? Então... essa podia ficar para a live que vem, essa diferença, hein? Que é interessante, então tá. cara. Então tá, Pô, tudo bem. legal. Então vamos para a última dica? Bora? A última, 1 hora de live, então vamos fechar com chave de ouro, né? Combinado. Cabe recurso da decisão monocrática do ministro relator do STF? Não sei, cara. Cabe? Cabe. E não vai estar nem ali no meio ali porque tem um tópico, né? Tem um capítulo inteiro versado sobre reclamação no regimento interno do STF. Capítulo inteiro? É um capítulo inteiro, né? Por isso que é bom. Por isso que é bom dar uma analisada, né? Porque, por exemplo, esse aqui, ó, até nessa aqui, ó, tem uma coisa interessante aqui, ó, nessa aqui, ó, quer ver, ó? Ele deixa de enviar essa decisão, ó, nos termos do artigo 52, parágrafo único do regimento interno do Supremo Tribunal Federal. E aí você não sabe, não entende, ou você não viu, não esqueceu, tá olhando rapidamente. Dispensa a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. Olha que coisa linda. Pra gente, eu entrei com a reclamação, pra mim tá ótimo, tá perfeito, tá ótimo. Porra, tá bom. Transita em julgado logo isso aqui, meu querido. Perfeito, claro. Né? Agora, a outra parte tem que ficar atenta, porque a qualquer momento ela pode... tem que ficar atenta demais, né? Tá? Então, cabe sim recurso, e esse recurso, né, se for uma decisão monocrática, tá? Importante falar isso, cabe, com base no artigo 317 do próprio regimento interno, o agravo regimental. E o prazo é de 5 dias, tá? Em cima do laço. É muito pouco tempo. E outra coisa, porque vamos imaginar, professor Renato, que o senhor é um advogado trabalhista. Na Justiça do Trabalho, qual é o prazo lá? É 8 dias, 8 dias para isso, 8 dias para isso. Claro, tem uns embargos ali, são 5 dias, normal, tal. Mas normalmente, você é advogado trabalhista, você está sempre com o número 8 na cabeça. E se você não olhar o regimento interno do STF, você vai dançar. Cai do cavalo. Vai cair do cavalo, porque não são 8 dias, são 5 dias, com base no 317 do regimento. E outra coisa, o relator ele pode escolher, tá? Se ele vai levar o caso, o agravo, para a turma, ou para o pleno. Que legal. E cabe contra-razões esse agravo? Cabe contra-razões. Até, legal. Assim, né? A gente vai explicar isso no curso. Se eu estou pela outra parte, que tem a decisão ali cassada por essa decisão monocrática, né? Eu vou ali fazer, não contraditório, mas porque é muito forte isso, mas eu vou apresentar o quê? As minhas argumentações para manter, para que o juiz, para que o ministro não tome, que a turma ali, ou o pleno, modifique a decisão que o ministro deu. Né? Isso não quer dizer que nem umas contrarrazões de um recurso ordinário, de um recurso na vara civil ali, né, de uma apelação, né? Isso não quer dizer que umas contrarrazões você ali vai utilizar ali a ampla defesa, né? O contraditório é uma ampla defesa. Por que não? Porque você já fez isso na contestação. Mas já estou me adiantando, já estou falando já de uma questão que eu prometi que eu só ia falar na próxima live. Mas é assim, eu gosto. Muito se for legal. Aqui, a gente fica até 10, 11 horas da noite e vamos embora. Né? Não? Vamos passar a régua, então? Muito obrigado mais uma vez. Tá? Queridão, show de bola, parabéns. Obrigado. A gente está aqui muito feliz porque a gente não pode afirmar que essa é a segunda decisão que saiu lá no Supremo Tribunal Federal. Mas assim, pesquisamos, a gente só conhece daquela emissora e a nossa, tá? E é essa decisão que a gente precisa.
ensinar os advogados a obter decisões iguais e ensinar os contadores a aplicar essa decisão no dia a dia. Alex, parabéns, cara. Puta, que legal. Obrigadão a todo mundo aí. Eu só gosto de recordar o momento que eu falei para o senhor que essa decisão saiu. Como é que foi? Cara, olha, eu estava numa viagem, a gente estava numa discussão pelo telefone e o Alex falou: Renato, senta e confia em mim que eu vou tirar essa decisão lá do STF, cara. Eu falei: como que tu sabe, cara? Não dá pra dizer. Mas tá aí, cara. Saiu a decisão. Parabéns, Saiu. cara. Demais. Obrigado. Que bom que eu tava errado, cara. Obrigado pela Adorei confiança. estar errado. Pô, sempre. Isso sempre. Tá. Galera, fiquem com Boa Deus. noite a todos aí, obrigado a todos. Andréia, um abraço. Cláudio, todo mundo aí. Todo mundo que tá prestigiando a live. Valeu. Obrigado mesmo. Tá? Até semana que vem. Até a semana que vem.